Bom, eu queria primeiramente agradecer, dar as boas noites, boa noite para cada um de vocês, em nome do presidente aqui, para os demais vereadores e para todos vocês que estão presentes aqui hoje. Vocês sabem da importância da presença de vocês e da população fazer parte de tudo que acontece aqui. Então, nada mais justo do que essa casa estar cheia hoje, mesmo que seja por um prestígio pontual, mas que eu já agradeço de antemão, mas que isso se faça corriqueiro, porque eu acho que a nossa presença aqui no dia a dia, ela faz diferença. Ela, de certa maneira, ela impõe o que significa essa casa, que é representar cada um de nós que está aí fora. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não venho me sentindo representado por tudo que vem acontecendo nos últimos tempos. E eu sei que quando eu falo disso, eu não falo por mim, eu falo por uma grande gama da população dessa cidade. E o que eu vou dizer aqui hoje, que fique claro e transparente, não é exclusivamente a vocês da Câmara dos Vereadores, ao Legislativo, mas também ao Executivo. Então, que tudo que for dito aqui na noite de hoje, que também reverbere, ou pelo menos chegue ao conhecimento do Executivo, porque eles também são responsáveis por esse meu sentimento, que eu já repito, não é só meu, é de uma gama muito grande da população que não vem se sentindo representado. Então, para quem não sabe, meu nome é Bruno, eu já tive sim aspiração política nessa cidade, eu já procurei me aperfeiçoar para isso. Muitas pessoas não sabem, mas eu sou pós-graduado em gestão pública com o intuito que eu tinha de assumir futuramente um cargo, caso fosse eleito. Então eu quero deixar aqui também claro e transparente que eu não tenho mais essa ambição e esse desejo. Não é a minha vontade participar de qualquer pleito eleitoral, seja por agora ou num tempo futuro, por várias questões. Então eu me fico muito mais tranquilo de trazer tudo o que eu quero trazer aqui, porque eu não tenho nenhuma ambição e nenhum sentimento do que eu vou dizer aqui, para que isso que eu vá dizer aqui seja depois transformado em qualquer tipo de voto. Não é a minha intenção, isso fique claro para todos. Isso fique claro para todos. Então, mais uma vez, eu estou muito tranquilo dentro daquilo que eu quero falar, justamente por isso. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que eu trouxe duas pautas que na semana passada elas foram colocadas como pautas genéricas ou indefinidas, e eu tive aqui na última sexta-feira e eu retifiquei essas pautas, e elas não deixaram, se aquelas primeiras tinham sido genéricas, no meu modo de pensar, de ser, entre aspas, genérica de igual forma. Mas eu não vou ser aqui pretensioso ao extremo, mas eu acho que talvez essas pautas que eu vou trazer aqui hoje, elas talvez sejam as mais inusitadas, vamos colocar assim, para não dizer, dentro do que eu penso, as mais fiéis à representatividade dessa casa para com o povo. A primeira pauta que eu trouxe é exatamente sobre solicitação / pedido por uma política que represente o povo de fato. E a segunda pauta que eu trouxe é sobre a responsabilidade do agente político e dos atos políticos atuais para o futuro da cidade no curto e médio prazo. Então, com base nisso, começando ali do início, da pauta 1, o que eu tenho visto, que tem me chateado muito nos últimos tempos, é uma política de vaidades que tem acontecido nessa cidade. E essa política de vaidade, ela não leva Cambuquira a nenhum outro local que não seja a da chacota. Eu atendo, e eu tenho orgulho de atender nessa cidade, população vizinha, de cidades vizinhas. Eu trago aqui pacientes que vêm de Conceição, Campanha, Lambari, entre outras cidades da nossa microrregião. E eu ouço da boca deles que Cambuquira se tornou a cidade do já teve. Se tornou a cidade onde o ego e a vaidade, ela está em primeiro plano, no lugar do que aquilo que deve ser feito, que é de restituir ou reconstruir a história que essa cidade tem, a importância que essa cidade tem. Então, quando eu falo nesse sentido, eu quero dizer que muitas das vezes, o que a gente testemunha de vocês aqui, e também do Executivo para com essa casa e vice-versa, é que muitas das vezes o ego ou o interesse pessoal ele está em primeiro plano, muito mais do que o interesse do próprio povo, propriamente dito. E quando eu falo isso, por que não acontecer como aconteceu na noite aqui de hoje? Por que não se unirem para que projetos importantes passem e sejam aprovados? Eu, enquanto eleitor, enquanto população, eu não quero saber quem propôs esse projeto. Eu não quero saber quem que vai estar com o nome na plaquinha de reforma de uma praça. Isso pouco me importa, porque daqui 2, 3 anos eu já não vou me lembrar disso. Mas o que vocês propõem aqui hoje
tenham certeza que, independente de que a população se esqueça quem foi o propositor da ideia, tenham certeza que se isso trouxer frutos para a cidade, trouxer frutos para a população, vocês tenham certeza que o nome de vocês vai ficar gravado de alguma maneira. Eu fico, de certa forma, um pouco emocionado quando eu coloco essas palavras. Porque eu não sou filho de Cambuquira. Eu não nasci aqui. Mas eu sou criado aqui, desde os meus 3 anos de idade. A minha família tem história e vínculo. Sabe o que eu vejo, gente? Quando acontece tudo que a gente vê acontecer aqui nos últimos tempos. Que toda a história da minha família, toda a honra que eles trouxeram, e está no meu sangue, tem sido jogado pelo esgoto. E eu não quero isso. Eu peço desculpa para vocês. Não estava previsto nada disso. Mas, de qualquer modo, que fique claro, vocês representam a história atual, mas vocês representam a cada um que está aqui, que tem raiz, que tem origem, que tem família lá atrás, que fez esse município existir. Então, vocês têm a responsabilidade e o dever de lutarem pelo município, e não pelo seu projeto pessoal, e não pela sua picuinha, seja com o prefeito, ou seja, da situação para com a oposição. É isso que eu peço para vocês. Vocês representem o povo de fato. E representar o povo de fato não é chegar ali e fazer um agrado ao indivíduo A ou ao indivíduo B. Isso é pouco. É claro que tem muita gente que precisa, mas a gente sabe também que tem muita gente que se aproveita da situação. É a gente ter o discernimento de quando a gente quer representar o povo, que a gente represente o povo e o que aquilo vai representar para o povo num tempo futuro. O que os seus representantes, o que o meu filho, o que o filho de cada um de vocês aqui vai colher de fruto disso lá na frente. E é isso que eu peço que vocês tenham consciência. Eu peço que, por favor, vocês tenham consciência. Eu ia falar sobre a lei de transparência que foi proposta pelo vereador Elber, que foi aprovada nessa casa, e eu espero, sinceramente, que o prefeito tenha a hombridade, a dignidade e a responsabilidade de sancionar. Ele seja homem o suficiente para sancionar. Porque ali ele vai estar provando que tudo com que for feito, seja por escrito ou seja por acordo, vai ter transparência de fato. Chega de fazer as coisas sem que a gente saiba. Chega de fazer as coisas sem que seja divulgado de acordo como deve ser divulgado. Então que ele tenha a hombridade, o caráter de sancionar ao mínimo essa lei como entrada. É o que eu peço como cidadão. Outra coisa que eu acho que é muito importante dizer, e eu vou dizer isso com todo o respeito do mundo para cada um de vocês. Não sejam marionetes e bibelôs de políticos. Eu falei isso certa vez, eu vou expor isso aqui para o Murtieri, numa discussão que a gente teve na rede social. Eu falei, Murtieri, não defenda com unhas e dentes. Você me permite explanar isso, Murtieri, mas você não defenda com unhas e dentes políticos, porque daqui a pouco eles vão virar as costas para você. Então que vocês não sejam marionetes e bibelôs. Vocês são da base, vocês são da situação, ou são da oposição. Cumpram aquilo que o coração de vocês estão pedindo. Não fique pensando na eleição daqui 2 anos. Não fique pensando em quantos votos vocês vão terem daqui 2 anos. Não fique pensando no poder. O poder, ele escorre pelas mãos. O que fica é aquilo que a gente traz de berço, aquilo que a gente traz de dignidade, aquilo que a gente vai dar como exemplo para as pessoas que estão lá. Esses jovens que estão aí, eles são os nossos caminhos, ele é o nosso caminho, os jovens são os nossos caminhos. São através deles que a gente vai mudar uma realidade que hoje não está legal. Por que não dar um exemplo para eles? Quando eles veem situações como essa, de chacota na rede social, o que esses jovens vão imaginar como certo? Exatamente isso. O que eles vão buscar para a vida deles? Debochar do colega. E aí a gente vem... Você me permite, presidente? 3 minutos. Ok. Mais 3 minutos, por favor.
o que esses jovens vão querer? Eles vão querer exatamente reproduzir aquilo que a gente faz. Então a gente precisa pensar nisso se a gente quer mudança. E uma outra coisa que eu queria dizer, já falando da pauta 2, né? Falando em mudança, eu queria deixar aqui 2 perguntas para cada um dos senhores que estão aqui hoje, que são os vereadores. A primeira delas, né? O que é ser político para cada um de vocês? Eu sei que o tempo é curto, vocês não precisam responder, mas que uma hora vocês possam responder isso. O que é ser político para cada um de vocês? O que é política para cada um de vocês? E a segunda, eu sei que a maioria dos senhores aqui tem filhos, tem dependentes, tem sobrinhos. Aí eu pergunto para vocês, que cada um pense no seu consciente. Vocês acham que a criação que cada um dos senhores teve aqui, de berço, de pai e de mãe, e os senhores acham que cada um da situação que os senhores propõem e promovem aqui, estão honrando essa criação que cada um dos senhores tiveram? Estão honrando aquilo que os senhores querem mostrar para os seus filhos? Eu vou deixar essa pergunta aqui, porque isso eu me pergunto quanto cidadão. Será que aquele cara que está discutindo isso, ele está pensando que ele tem filho? Qual exemplo ele quer dar para o filho dele? E só para encerrar, até para não abusar mais do tempo, eu queria só dizer para vocês aqui, que não basta, como representatividade, eu ver cada um de vocês tirando foto em obras que foram reformadas. Não basta, com todo respeito, presidente, a gente ter um outdoor ali que mostre as verbas conquistadas, que é muito digno e justo. Eu acho que é muito importante correr atrás de verba, sim. Mas basta a gente provar para onde essa verba foi, o que foi feita com essa verba, qual o resultado dessa verba, porque isso some. A gente perde o controle, a gente não sabe. E aí eu só vou encerrar fazendo um pedido para vocês. E é um pedido do fundo do meu coração, assim, que eu deixei por escrito. É aquilo que eu queria muito transparecer. Se vocês são filhos dessa terra, seja como eu, que está aqui há muito tempo, ou seja filho de fato dessa terra, desconstruam, por favor, os seus egos e vaidades. Eu peço isso do fundo do meu coração. E façam aquilo que vocês acham correto do seu coração, sem necessidade de agradar a gregos ou troianos, mas do seu coração, e façam o melhor por essa cidade. A gente está sedento disso, o povo está sedento disso. Obrigado.